E já acho um exagero, porque como que a gente fica numa audiência dessa, Claudinho, sem atravessar, né, todos os momentos de trabalho que acho que cada um aqui enfrentou, a sala de aula, o trabalho dentro dos conselhos. Para mim foi sendo camelô, babá, depois revendendo perfume, né, em revistinha, depois nas confecções e comércio, e aí a Cruz Vermelha, que é um servir diferente, mas que também é um trabalho. E na fotografia, modelando também, a gente precisa muito pensar o mercado da moda em Nova Friburgo, a exploração dos corpos dessas new faces que sonham com uma carreira e que muitas das vezes são colocadas em lugares de objetificação sexual, e isso é latente no nosso município, que produz 25% da moda íntima no Brasil. E, assim, são cenários que a gente já presenciou e já vivenciou. Eu posso dizer que eu já desfilei 9 lojas em uma noite e eu recebi um pijama de pagamento. Então, a gente precisa muito discutir isso, né? Mas eu acho que o fantástico da iniciativa, Cláudia, e eu acho que o universo ele vai falando com a gente de forma diferente, que você escolheu a véspera da falsa abolição para fazer essa audiência pública. Amanhã, dia 13 de maio, nós celebramos no calendário nacional a abolição da escravatura, a falsa abolição dos escravizados aqui no Brasil. E isso é muito forte, né? Porque você vai estar ligado diretamente com mais da metade da população do nosso país. Então, pensando nisso e representando aqui o movimento negro, eu queria fazer a fala sobre um trechinho de uma palestra que eu produzi e já caminhou desde 2016, né, em algumas instituições de ensino, fábricas, que é muito importante a gente pensar qual é a realidade da população negra no Brasil, e aqui eu vou me ter ao espaço do trabalho, tá bom? A maior parte dos dados apresentados aqui são de pesquisas, né, as PNADs, que são referentes ao IBGE. Então, tudo está dentro do estudo que acontece de 10 em 10 anos, para quem não sabe, né, como funciona de 10 em 10 anos, o IBGE realiza uma pesquisa muito ampla para saber qual é a cara do Brasil. E essa pesquisa ela vai desde identidade de povo até as questões econômicas, qual é realmente, né, a natureza brasileira na atualidade. 10 em 10 anos essa pesquisa acontece para a gente saber o que mudou de um período para outro. E aqui, Cláudia, a gente conseguiu isso é uma PNAD contínua de 2017, que aponta que a renda média de trabalho é de R$ 1.570 para negros, R$ 1.606 para pardos. E aí a gente vai entrar numa discussão sobre colorismo e identidade no Brasil também da população negra. A gente vai juntar isso num pós, e é uma discussão muito mais ampla, né, do que a gente teria tempo para hoje. E R$ 2.814 para brancos no Brasil. Pensando o desemprego, a PNAD contínua no terceiro trimestre de 2018 registrou um desemprego mais alto entre pardos, 13,8%, pretos, 14,6%, do que na média da população. Aqui a gente tem um registro também, para não me alongar muito, né, que a PNAD contínua de 2015 aponta que 75% da população mais pobre no Brasil é preta. Ou seja, é a população que está na prostituição, é a população que não sabe a próxima hora que vai se alimentar, é a população que está em situação de rua, a população que morre quando a prefeitura fecha as portas de um abrigo, congelada no frio. Em contrapartida, a população negra ocupa 17% da população mais rica. E aí a gente pode citar Neymares da vida, os jogadores de futebol, os rappers, os sambistas, que enriqueceram através da sua arte e do esporte. Porque, culturalmente, quando a gente fala em estrutura, né, de natureza de instância normalista mesmo, né, de uma trabalhadora de uma confecção, de um produtor de uma indústria, né, metalúrgica, a gente nunca alcança esse status de estar na cabeça dessa instituição
ganhando uma remuneração mais alta. E aí, por que eu quis trazer esses dados para o dia de hoje? E aqui, gente, depois a gente pode combinar, a gente faz uma apresentação dessa palestra inteira, porque tem dados tanto de educação, de ensino superior, analfabetismo, é muito importante a gente ir pensando isso. Isso tudo é herança escravocrata. A mão de obra negra sempre foi vista como inferior nesse país, mesmo com a falsa ideia que uma princesa teria liberto essas pessoas. E aí, se uma pessoa acredita num pecado original, e eu vi fazendo menção à religião aqui, né, no dia de hoje, é muito contraditório uma pessoa não acreditar numa herança escravocrata. Mesmo depois de 130 anos. A gente precisa falar, e aí, Edil, não é surpresa nenhuma ver que majoritariamente são as mulheres negras que estão nessa situação de subemprego. E eu falo subemprego com autoridade, porque nem aparato de proteção de ouvido a gente recebe para trabalhar numa travete. Nem um óculos de proteção para, se uma agulha quebrar e ela ia em direção ao teu olho, você se sentir respaldado. De você ter uma crise de pânico em cima de uma máquina e ter a sua patroa te prestando um socorro. De saber se você está num dia bom, se você está menstruada, do porquê que você demorou um tempo a mais no banheiro. Essa é a realidade do nosso povo em Nova Friburgo. Isso ainda é mais latente com essa falsa ideia de Suíça e Alemanha presente nesse contexto, porque desvaloriza ainda mais essa mão de obra. E aí eu falo de uma dor, e conversava antes com meu companheiro aqui, é uma dor porque muitas dessas pessoas nem se reconhecem como negra. Nem sabe da história dos seus ancestrais, não sabe a história do porquê que ela está nessa situação. E aí, meu amigo, às vezes nem é o carro dele. Quando ele está fazendo Uber, é um carro que ele precisou alugar para rodar. Essas pessoas perderam as suas identidades. Se a gente não sabe quem é, a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não tem força para lutar. A gente não tem unidade. E eu concordo super que a gente precisa ter ações coletivas para caminhar nesse lugar, mas se a gente não trabalha, é que eu estou falando só de negritude, mas se a gente coloca o gênero, se a gente coloca a sexualidade, a identidade de gênero, se a gente coloca outras lupas nessa discussão, a gente precisa ter muito mais empatia dentro da nossa trincheira para entender a dificuldade do outro em permanecer na luta. É um caminho muito longo. A gente precisa se reorganizar, se organizar, porque eu olho para a juventude, meninos da minha idade, pessoas mais jovens que eu, e eu falo da UJC com muita alegria, porque eles têm feito uma ocupação brilhante nas iniciativas que a gente tem proposto aqui, nas ruas, um protagonismo extremamente importante, porque a nossa juventude não sabe para que lutar. Está num lugar de não reconhecimento. E aí a gente fala dos sobrenomes, mais uma vez, fazendo menção à população negra. Eu, Maiara Felício, sobrenome em espanhol, não tive direito ao meu sobrenome africano. O meu sobrenome ainda denuncia que eu pertenço às pessoas que escravizaram os meus ancestrais. Se eu não sei de onde eu venho, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou lutar, para que eu vou lutar. E para encerrar, eu acho que não vou trazer nada propositivo para o dia de hoje, mas eu queria trazer essa fala. Uma fala que o PC usa muito em muitas palestras, né? A gente precisa aprender a recontar a nossa história para que nós possamos, de fato, ocupar uma luta nas ruas. Porque se o leão aprender a falar, a história do caçador cai por terra. Obrigada e boa noite. Obrigado, Maiara. Mas você trouxe proposta, sim. Trouxe um conjunto de propostas. Está todo na reflexão que você fez aqui, um conjunto de propostas. Vamos passar para Cristina Strauss.